Pastor, tô dando uma olhada nas perguntas aqui, vou dar um spoiler para a turma. Vai lá, filho. Hoje a gente vai falar sobre criação de filhos, sobre a ira de Deus e sobre a parábola do tesouro escondido. Ficou curioso? Eu tô curioso para conversar sobre isso. Fica com a gente que a gente volta depois da vinheta. Aproveita, deixa eu ver se você já deu like no vídeo aqui, acho que ainda não, né? Tá aqui embaixo, ó. Dá um like no vídeo para o YouTube disparar esse vídeo para mais gente assistir, tá bom? Pastor Hernandes, nós temos aqui essas 3 perguntas muito legais para a gente conversar. O senhor está animado? Eu tô, filhote. Tamo junto. Então vamos lá. Bora. Vamos trabalhar começando com a pergunta do Eduardo Nogueira. Pastor Hernandes, eu tenho uma pergunta em relação à criação de filhos. Eu tenho 3 filhos adolescentes, com diferença de mais ou menos 2 anos cada um. E como tem sido difícil educar e orientá-los nessa idade? A minha pergunta é a seguinte: existe um padrão bíblico para o ensinamento e correção dos nossos filhos? Existe sim, mas veja bem, antes de dar esses parâmetros, não tem receita de bolo. Você vai encontrar na Bíblia homens piedosos que tiveram filhos rebeldes. Você vai encontrar também na Bíblia homens rebeldes que tiveram filhos piedosos. Nas duas pontas você tem ocorrências nesses aspectos. Porém, a Bíblia tem princípios. E princípios são aplicados a pessoas. E como pessoas são diferentes, o mesmo princípio pode ser bem acolhido por um e não ser bem acolhido por outro. Os filhos não são iguais. Às vezes um filho basta um olhar, outro uma palavra, o outro você pode gritar, que ele não, parece que ele não está entendendo. Tem filho sensível, tem filho mais resistente. Você pode requerer dos filhos o mesmo empenho, mas você não pode requerer o mesmo desempenho, porque os filhos são diferentes. Mas os princípios de Deus são os mesmos, né? O que a Bíblia ensina? Então vamos lá. Vou pegar só 2 textos, porque nós não temos todo o tempo para esgotar essa matéria. Mas vou pegar o texto de Efésios, capítulo 6, a orientação para os pais aqui. Olha o que o Deus diz sobre os pais. E vós, pais, ele está falando para o pai, marido. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então tem um aspecto negativo, não provocar a ira, tem um aspecto positivo, criar na disciplina, na demonstração do Senhor. Como é que um pai pode provocar um filho à ira? Quando é inconsistente, quando ele fala uma coisa e vive outra. Quando ele requer dos filhos um comportamento que ele mesmo está tendo. Quando ele compara um filho com outro. Quando ele favorece mais um filho do que a outro. Quando ele dá um presente para um filho de R$500 e dá o presente na mesma ocasião, na mesma circunstância, para o outro filho, R$100. Isso estimula o quê? Competição, ciúmes dentro de casa. O erro cometido por Isaac e Rebeca, jogar um filho contra o outro. Criar na disciplina e na demonstração do Senhor é que tem horas que você precisa apenas de admoestação, palavra, confronto verbal. Tem hora que precisa de um pouco mais do que palavra, impor limites. Então, esses são os princípios. Mas vamos lá para Colossenses, que ele tem outra palavrinha lá, sobre esse assunto. E ele diz assim, Colossenses 3. Veja bem o que vai dizer para os pais. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tem pai que irrita os filhos. É chato, é ranzinza, é briguento, mal-humorado. E os filhos acabam ficando desanimados. Tem muitos filhos, Tiago, que saem de casa porque não aguentam mais conviver na casa de pai e mãe. Então, não estamos dizendo com isso que o pai e a mãe que seguirem esses preceitos, que automaticamente os filhos vão ser bonitinhos, obedientes, submissos, carinhosos, porque
você tem pais piedosos e filhos rebeldes, né? A orientação de Deus é ensina a criança, e está dizendo desde o começo, no caminho, e não o caminho, no caminho, junto com ela, que ela deve andar. E uma promessa de Deus, quando for velha, não se desviará dele. É isso. Perfeito. Eduardo, está aí sua pergunta respondida, que Deus abençoe sua vida. Francisco Neves nos mandou uma pergunta também. Pastor, explique para nós acerca da ira de Deus. Um Deus irado seria compatível com sua perfeição? Tiago, é tão interessante isso, porque é muito comum nesse mundo de pluralismo comportamental, onde as pessoas não querem os princípios de Deus e querem viver ao seu gosto, ao seu modo, da sua maneira, às vezes às avessas dos preceitos de Deus. Não, mas o meu Deus é um Deus de amor. Mas o meu Deus é um Deus que não repudia ninguém. Mas o meu Deus aceita tudo que eu faço, estou fazendo isso de coração. O problema é que essas pessoas criaram um Deus para elas. A sua imagem e a sua semelhança. Só que Deus não é quem eu quero que Ele seja. Deus é quem Ele é. E a ira de Deus é um atributo de Deus. Exatamente porque Deus é perfeito, Ele precisa ter ira. Porque imagine você, um ser que reage da mesma maneira com a verdade e a mentira, com o bem e o mal, com a luz e as trevas, com o certo e com o errado, ele é um ser amoral. Se eu devo aplaudir o bem, eu devo repudiar o mal. A ira de Deus não é uma ira caprichosa, pecaminosa, destemperada como a nossa. A ira de Deus é a santa repulsa de Deus a tudo aquilo que é errado, contrário à sua lei. E a Bíblia diz lá em Romanos 1, e eu vou ler esse texto para ancorar este argumento, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui fica provado, Tiago, que o ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. A revelação de Deus, ela é tão clara, as digitais de Deus estão tão presentes na obra que Deus criou, que o ser humano tem percepção de Deus, mas ele não quer. E ele abafa essa verdade. E a palavra aqui deter é matar por afogamento. Essa verdade vem e ele não quer essa verdade, porque essa verdade o confronta, essa verdade o fere, essa verdade reprova o seu comportamento, ele não quer ser transformado, ele não quer mudar. Como ele não quer mudar, ele muda a teologia dele. Aí ele faz um Deus à sua imagem, à sua semelhança, para se adequar ao estilo de vida que ele quer viver. Isso tem sido difundido, a gente ouve muito isso nas mídias e tal. Deus é amor, por isso eu vou me comportar dessa forma, porque Deus é amor. É falta de compreensão, então, de entender essa parte também, esse atributo da ira de Deus? É falta de conhecer quem Deus é falta de se colocar debaixo da autoridade desse Deus, em obediência a Ele. E é o perigo, porque essa é a descrição de Romanos 1. Quando o homem rejeita Deus, ele começa a filosofar, ele começa a pensar, ele começa a lucubrar. E ele acha que ele é sábio e transforma-se em louco. O próximo passo desse cabedal intelectual é cair nas malhas da idolatria, porque fez um Deus para ele. Na imagem de homens corruptíveis, de répteis, de voláteis e de animais que estão rastejando pelo ventre. O próximo passo é a iniquidade, é a decadência moral, é a depravação moral. Então, é uma cascata que leva o homem para o fundo do poço. Perfeito. Francisco, obrigado então por trazer esse tema para a gente debater aqui no nosso programa. Próxima participação é de Anay Martins. Pastor, Mateus, em seu evangelho, relata no capítulo 13, verso 44, a parábola do tesouro escondido. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, Jesus é o tesouro escondido? A palavra é o campo? E outra coisa, quando o homem vendeu tudo para adquirir o campo, significa que devemos abrir mão de tudo por Jesus? Obrigado, essa é a participação de Anay Martins. Então vamos lá, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto,
no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Primeira coisa de interpretação de uma parábola, que você não pode pegar as coisas literais, né? Por isso que é uma parábola. Ele está comparando o reino dos céus a um tesouro oculto. O reino dos céus são os valores, os princípios do reino de Deus. É o governo de Deus. O reino de Deus é onde o rei governa. O reino de Deus não é geográfico, está aqui, está ali, está acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Quando você se submete a Jesus, o Rei dos Reis, aí chegou o reino, aí está o reino. O reino é poder, o reino é alegria, é paz, o Espírito Santo. O que esse texto está querendo ensinar? É que quando o homem descobre, conhece os valores de Deus, os princípios de Deus, o Evangelho de Cristo, todas as outras prioridades da vida dele precisam ser realinhadas. E o primeiro ponto, de primeiro lugar, no topo do coração, da vida, da agenda, das buscas dele, é esse reino. É nesse sentido que ele diz, vai, vende tudo que tem. E compra aquele campo. Veja bem que é parábola, você não compra o reino de Deus, né? E para você ser um cristão, você não precisa vender tudo que você tem. É uma parábola. E qual é a mensagem central dessa parábola? É que o reino de Deus é o mais importante. E Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o significado dessa parábola é esse. Quando você encontra o Evangelho, isso tem que ocupar o primeiro lugar no seu coração. Porque se Jesus não é o primeiro, o último, ele não aceita ser. É isso. Muito bem. A gente tem que ir embora, mas antes disso, fica mais um pouquinho com a gente aqui. O pastor Hernandes tem um convite para você, mas eu tenho um convite também. Conheça o podcast do Reverendo Arival, conheça o podcast do pastor Hernandes, HDLcast. É isso aí. E eu queria então falar um pouquinho, Tiago, da igreja de Pinheiros, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora em São Paulo, você é o nosso convidado para vir para cá. Você que está procurando uma igreja bíblica, séria, viva, alegre, missionária, se você está precisando de uma igreja assim, nós queremos ser a sua igreja. Se você mora em qualquer outro lugar do mundo, você pode acompanhar toda a programação da igreja pelo canal de YouTube da igreja, pela IPP-TV, que tem programação 24 horas por dia, com conteúdo muito relevante para todas as faixas etárias. Então, nós esperamos você, viu? E agora, despedir do povo, né? Feito por hoje. É isso. Abraço, então, até o próximo programa. Até lá.